Estamos online com mais um programa Chega Mais! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. O programa Chega Mais, um programa voltado para artistas independentes, onde eu chamo aqui alguns artistas independentes, artistas do cenário independente, para bater um papo comigo. E hoje eu vou receber ele, que é multi-instrumentista, ele, que é produtor musical, ele, que é engenheiro de áudio, ele é Nathan Lopes. Nathan Lopes, chega mais, só não repara na bagunça. Cadê ele? Seja bem-vindo, Nathan! Tá? Muito bom receber você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer receber você. Claro que eu ia aceitar, né? É óbvio. Vamos bater um papo super legal, gente. Nathan Lopes, produtor musical, engenheiro de áudio e multi-instrumentista. Então vamos lá. Vou começar com as perguntas então. Você está preparado, Nathan Lopes, para esse bate-papo? Vamos ver o que que vira aí, o que que sai na hora, porque, né? Aí a galera chegando. Oi, gente. E aí, Neto? Tudo bem? Diego? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Chega Mais. Vamos lá então, Nathan. Chega de enrolação. Vamos começar com as perguntinhas. Beleza. Quando foi que você começou a se interessar por música e de onde veio esse interesse? Tá. Meu, a minha mãe tocava violão e minha família é super musical, assim. Então, a gente tinha uma coleção de discos enorme em casa. E aí colocava o toca-disco e eu, criança, pivete, mal falava, eu já tentava cantar as músicas que estavam tocando ali no toca-disco, né? Eu lembro de algumas cenas minha criança no sítio, colocava o toca-disco e eu tentando imitar o Pavarotti, tá ligado? E eram as coleções que tinha todo tipo de disco, então a minha educação é, foi muito foi muito eclética em relação aos estilos musicais, sabe? Tinha é, sei lá, tinha Bach, Beethoven, mas tinha Metallica, tinha muitos estilos musicais mesmo ali. E foi bem legal isso. Foi por isso que minha mãe me colocou no violão quando eu era criança ainda, quando tinha uns 7 anos. Porque viu que eu tinha esse interesse, né? Então foi daí que surgiu, assim, tudo muito natural, assim. Entendi. Eu conversei com o André, né, esses dias, domingo, e ele disse também que era questão de família, assim, ele também... a gente vê que tem muita gente que já tem essa coisa na família, que a galera já é da música e tal, e eu não tenho ninguém que é músico na minha família, sabe? Mas eu também comecei adolescente. Ah, mas é isso. E Mas outra, comecei assim, né? Aquela coisa. Faz violão, faz 2 meses, para, faz 2 meses, para, faz 2 meses. sei bem. E aí é Sei isso. bem. 14 anos de violão e nenhum aprendizado. Para mim foi mais ou menos assim também. Eu fiz, só que no meu caso eu consegui sozinho desenvolver, porque eu fiz aula de violão por pouco tempo também, com 7 anos de idade. Eu comecei a fazer violão com 7 anos de idade e estudei bem pouco. É, um estudo formal, assim, com um professor e tal. E Entendi. aí foi a partir desse conhecimento básico que eu fui desenvolver, assim, e ao longo do tempo. Não pensa que foi do dia pra noite estava tocando muito, né? Mas já me colocavam na escola para fazer showzinho, assim, eu com 7 8 anos no palco lá cantando umas músicas sertanejas que era o que rolava na década de 90, né? Aqui em Minas também rolava bastante isso. Música sertaneja. Oi, olha, gente, acho que eu já tenho um fã aqui, ó. Naturais Suplementos Minas. Me patrocina. Agora me fala, você é multi-instrumentista. Você tem uma lista assim que você vai ficar horas falando ou são algumas assim? Como é que é? Eu tenho os meus principais, né? Meus principais que são violão e guitarra são meus principais instrumentos. Que eles têm umas similaridades na forma de tocar e na construção, mas a técnica é muito diferente. O contrabaixo eu considero meu terceiro instrumento, apesar de ter gente que acha que eu toco contrabaixo melhor do que eu toco violão. Então é muito. Acho que também essa percepção é relativa, né?
Eu toco teclado porque eu tive que aprender. Foi uma coisa assim de demanda de trabalho, né? E as percussões eu aprendi a tocar o básico para poder desenvolver arranjos e tal. Então, eu não tenho técnica, mas eu sei muito bem o que cada instrumento tem que soar. E aí dá pra gente brincar aí, mas nada absurdo, assim. Então é o básico para conseguir desenvolver um trabalho coerente em qualquer lugar que eu tiver. Mas tocar mesmo, se chamar eu para fazer um freelancer, eu consigo tocar violão, guitarra, contrabaixo e o teclado eu tenho que dar uma estudadinha, mas eu consigo também. Entendi. O meu forte não são os instrumentos melódicos, são os instrumentos de percussão. Não entra na minha cabeça, meu filho. Ó, a mão não vai. E me fala uma coisa. Você falou que seu pai te levou, como é que é? Levou para aula de violão, foi isso? Te deu um Meu violão? pai e minha mãe me colocaram na aula de violão quando eu era bem criança ainda, 7 anos de idade. Hum. E você foi no conservatório? Onde que foi? Tinha uma escola de música de uma amiga da minha mãe. Eu lembro até hoje, o nome da professora era Diná. E, Diná. e foi a minha primeira professora de violão, assim, que ensinou os primeiros acordes, as primeiras músicas, tinha uma pasta cheia de coisas. E aquilo foi o que me deixou, assim, o suficiente para para eu conseguir me desenvolver depois, entendeu? Eu consegui ter uma base, mas eu não me desenvolvi naquele momento, eu fui desenvolver bem nos instrumentos mais tarde. Eu fiquei estagnado por um tempo, né? Tempo de criança, né? Criança quer brincar, não quer ficar, quer ficar estudando o É, tempo todo. O Neto está perguntando aqui da afinidade do teclado que você não tem, se tem mais dificuldade com o teclado. Ah, tá. Então, é que é o seguinte, o teclado foi o último instrumento que eu... Não. Ah, nossa, eu toco contrabaixo acústico, aquele de orquestra também, esqueci. Ah, enfim. Eu... Quer pensar em mais um instrumento aí para você falar Não, pra deixa, gente? Uma flauta doce, um oboé? não, eu não cheguei a aprender flauta doce, só as primeiras notas ali. Tá. O teclado, o que acontece comigo é que assim, o teclado é muito fácil porque você visualiza as coisas. Teclado, piano, você consegue visualizar e construir todo o resto. Só que eu venho de um nível de estudo de guitarra e de violão onde eu conheço o instrumento como se fosse meu corpo. É praticamente uma extensão minha. Então eu não tenho essa facilidade de me expressar no teclado porque eu não tenho na minha mente todas as escalas em todos os modos. Naturalmente, eu não consigo sair tocando, falar assim, ó, quero que você toca numa uma escala baquiana aí e faz a escala baquiana em tal tom. Eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que catar milho para adequar aquela escala naquela tonalidade. Que não acontece na guitarra, no violão e no contrabaixo. Eu tenho essa facilidade de me expressar nesses instrumentos. Por isso eu tenho essa coisa de, peraí, que eu tenho que dar uma estudada. O teclado para mim funciona mais na tríade mesmo, né? Para aquecer a voz e é isso aí. Agora me fala uma coisa. Toda hora eu falo uma coisa. É fato ou mito que para ser um bom produtor musical você tem que ser multi-instrumentista? Ou esse é apenas um bônus? A gente não precisa ser um instrumentista. Na verdade, você precisa ter musicalidade para ser produtor musical. Claro que quanto mais você dominar todas as ferramentas que você vai usar para trabalhar, é melhor. Então, assim, eu sendo multi-instrumentista, eu consigo entender muito bem o que cada instrumento está falando e falar qual que é o ponto que ele pode melhorar. Se eu não sou multi-instrumentista, se eu não toco o instrumento que ele está tocando minimamente, ou se eu não entendo o que ele está fazendo, eu vou ter dificuldade de me comunicar com ele. Isso não quer dizer que você não é um produtor musical. Um bom produtor musical. Você consegue ser um bom produtor musical sem esse conhecimento. Você só precisa encontrar uma maneira de se comunicar com as pessoas que você está trabalhando, porque o produtor musical ele precisa cuidar das qualidades do projeto como um todo. Então ele vai ver aquilo
E se ele fizer o músico entender o que tá bom e o que não tá, e o porquê, e como mudar, como resolver isso, ele é um bom produtor musical. É que eu, particularmente, acho que facilita muito para mim saber as técnicas e como os instrumentos funcionam para eu me comunicar direto com o músico, porque aí eu já falo até o nome da técnica que ele vai ter que usar para fazer o que precisa fazer. Entendi. E você começou bem cedo a vida profissional, né? Com 13 anos você já estava tocando em bandas aí, baile e outras bandas de outros estilos. Como que foi essa proeza que é uma dificuldade para muita gente, tipo, tocar, achar uma banda, começar a fazer os trampos, os jobs. Como foi para Cara, você? se eu falar para você que eu caí de paraquedas no bagulho, claro que não, É. né? É que assim, eu vou tentar. Eu voltei, tipo, eu fiquei um tempo estagnado, eu tocava bem pouco, né? Dos 7 até os 12 anos, 11 anos. Eu voltei a tocar e aí eu comecei a juntar a galera do bairro pra fazer bandinhas, né? E aí, com o tempo, começaram a me chamar para fazer parte de bandas um pouco maiores, com uma galera mais velha do que eu. E aí, me chamaram para fazer parte de uma banda, que eu não lembro o nome da banda até hoje, mas eu sei que, por exemplo, o Gesiel, que é o baixista da banda, tem uma banda de metal hoje que chama Válvera, que é daqui de São Paulo. Na época a gente estava em Votuporanga, eu não imaginava que a gente ia vir os dois para cá. E aí, eles me chamaram para tocar nessa banda de thrash metal, heavy metal, e a gente ensaiando um dia, o batera e o baixista faziam parte de uma banda de baile e eles estavam precisando de guitarrista. E eles eram bem mais velhos do que eu já, tipo, na época era bem mais velhos, acho que eles deviam ter uns 16, 17 anos, 18, não sei, e eu com 13 anos lá, moleque de tudo mesmo. E aí o batera, que é o Gon, é o André, ele me chamou, falou assim, pô, tá precisando de guitarrista lá. Você não quer ir? Vamos fazer um teste. Aí ele ligou pro dono da banda, e o dono da banda ligou pra mim e falou, vamos lá. Cara, eu tinha que tirar 80 músicas em uma semana. Eu não Que fazia tenso, ideia hein? onde eu estava me metendo. Exatamente, eu era muito moleque, eu não sabia o que que era. Eu só sabia que, assim, ia rolar um cachê, eu ia ganhar, na época era tipo R$ 100 por noite. Valia muito a pena, porque o dólar tava o quê? R$ 1, 1,20, não sei. Então tava, era uma grana que ninguém da minha idade ganhava, né? E aí eu falei, vamos lá. E aí eu fui lá, tirei o que deu de música, e aí eu cheguei lá e a gente começou a ensaiar, e eles pegaram a gente tentou juntar que música que eu tinha conseguido tirar com as músicas que eles já tocavam. A família do dono da banda era uma família das antigas de banda já. Eles tinham busão com equipamento, eles já tinham uma estrutura grande, saca? E ele, e aí eu cheguei lá e eu toquei os negócios, meio mais ou menos, do jeito que eu consegui tirar. Eu não sei o que eles viram em mim, que eles me chamaram para tocar na banda. E aí, e aí foi isso. Talvez o fato de ser tão novo e estar conseguindo, eu não sei o que que é, cara. Por isso, inclusive, acho que é por isso que eu tenho essa de ver muito potencial nos outros, saca? Eu acredito muito que todo mundo tem um potencial muito grande só para alguma coisa, só precisa ter o tempo de descobrir o que que é. E, tipo, eu não tinha pretensão nenhuma de ser profissional da música na época. Não tinha, não tinha. Eu fazia outras coisas e outras coisas que não tinha nada a ver com música, mas eu acabei indo para esse lado. E o Natan, produtor musical, ele nasceu como? Ele veio de. Você achou que devia ser, sentiu isso, essa necessidade? Você gostou do trabalho? Como que foi isso? Cara, isso também foi um processo, tipo, natural que eu acabei caindo de paraquedas também. E aí você vai descobrindo que você gosta de fazer aquilo e você vai fazer. Tipo, é, eu já vinha tocando em baile, principalmente em dupla sertaneja, nessa época que eu comecei a produzir, eu devia ter entre 16 e 19 anos, depende muito do.
E aí eu tocava muito com dupla sertaneja, em banda de apoio de dupla sertaneja, pra, tipo, o Brasil inteiro mesmo. Eu fazia muito show. E só que um dos bateristas de uma dessas bandas de apoio tinha um estúdio de gravação e ele vira e mexe pegava uns trabalhos para fazer, de agência publicitária, de artista e tal. E ele começou a me chamar para gravar violão e guitarra. Só que no que eu comecei a gravar violão e guitarra, ele começou a me pedir a opinião das outras coisas, eu comecei a enfiar o dedo, saca? E a falar, a opinar em arranjo, e a falar, não, porque isso aqui não tá bom, e aí ele começou a me ensinar com base na sensibilidade dele. Leleco, agradeço muito ele por toda essa paciência e esse apoio, tá ligado? Meu primeiro mentor de produção musical foi ele. E aí ele chegou uma hora que ele falou assim, ó, tá vendo esse livro aqui? Você consegue encontrar ele em tal lugar, lê ele que você não vai se arrepender. Ele me emprestou o livro um tempo, depois eu encontrei o livro na internet. E era um livro que é o meu primeiro livro de mixagem, que chama Guia de Mixagem do Fábio Henriques, tem 3 volumes. E aí, nesse meio tempo, eu acabei falando, mano, é isso que eu quero fazer, saca? O multi-instrumentista que veio desenvolvendo essas habilidades com as tocadas e tal, ele começou a servir muito o produtor, só que aí eu comecei a perceber que exigia uma defasagem em formação de áudio. Então eu era um bom músico, eu conseguia lidar com a qualidade musical, mas a parte de áudio não era bem desenvolvida ainda. Então foi mais ou menos por aí que eu falei, cara, peraí, já tô trabalhando, já tô produzindo, tem muito trampo meu tocando na rádio aí, porque assim, tipo, no interior, tem pouca gente que faz bem feito com todo esse cuidado e tal, por mais que exista esse acesso hoje. Então a gente tinha uma estrutura chamava músicos de outro estado, às vezes, para fazer uma sanfona, entendeu? A gente conseguia tomar esse cuidado com a produção, e aí os trabalhos do estúdio, que o meu nome, que o Leleco, acabavam indo para esses lugares. Claro que a galera ainda assim preferia fazer nas cidades maiores por vários motivos, né? Mas aí eu senti essa necessidade de estudar áudio porque não tava bem defasado. E qual a diferença principal do produtor musical para o engenheiro de áudio? Cara, cai bem nisso, né? A resposta a resposta tá quase que tá na pergunta anterior. É o seguinte. O produtor musical, ele cuida das qualidades musicais. Ele não precisa ser engenheiro de áudio, ele também não precisa ser músico. Mas ele precisa entender o que está acontecendo e saber se tá bom. E saber como comunicar o que tá bom e o que não tá, para que as coisas fiquem boas. Porque o produtor musical, ele vai ajudar a gerenciar a equipe toda para que o trabalho dê certo. Então, assim, o artista não está interpretando bem, o músico tá falhando numas notas ali que ele precisa tirar uma nota ou outra. Esse tipo de coisa o produtor musical faz. O engenheiro de áudio, ele pilota os botões, ele mexe no software de gravação, ele posiciona o microfone, ele escolhe que microfone vai estar lá, ele entende se ele consegue projetar um sistema de sonorização para um ambiente tipo Maracanã, entendeu? E essa é a função do engenheiro de áudio. Ele tem um conhecimento de um nível muito alto em relação a como é que funciona a física aplicada ao meio artístico. Entendeu? Ele pega todos esses conceitos teóricos de psicoacústica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, de engenharia acústica, pega todos esses fatores e aí o engenheiro de áudio ele tem um miolo disso, ele não entende tudo de todas essas, mas ele pega o que tem em comum desse pro áudio, né? Porque áudio envolve todos esses fatores, mas num lugar bem específico. Não vai falar de construção civil para ele, mas ele entende, por exemplo, como deve ser a fundação de um estúdio. Entendeu? Entendi. Ele não entende de engenharia civil a ponto de fazer um prédio. Mas ele sabe se ele olhar na fundação de um estúdio que está errado. Tá.
tá? E, e aí, o produtor musical é esse cara que ele não precisa ter esse nível de conhecimento. Se ele tiver, vai servir a produção musical. Então, se ele não tiver um engenheiro de áudio, ele pode desempenhar o papel. Se ele tiver um engenheiro de áudio fazer alguma coisa que ele não gostar, ele vai apontar o dedo muito precisamente porque ele sabe do que ele está falando. Entendi. E é mais ou menos igual acontece com o produtor musical e tem uma outra... Ai, caramba. O produtor musical é o produtor executivo. Não, o produtor musical é o produtor executivo. Também é outro produtor. Mas você entende? Quanto mais entender dessas linguagens, mais o produtor musical consegue conversar de uma maneira clara e ter o controle, porque controle nunca se tem, né? Mas do projeto inteiro, para que o projeto funcione. Entendi, tá. Legal. Já dá um oi pra galera aqui que entrou agora. E aí, Olá. galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O programa Chega Mais está online mais uma vez. O programa Chega Mais é o programa voltado para artistas independentes, onde eu chamo para bater um papo comigo na live. E hoje eu estou recebendo ele, Nathan Lopes, que é produtor musical, engenheiro de áudio e multi-instrumentista. Olha onde eu tô aqui, ó, meu estúdio. Isso aí é o que eu ia falar. Para ser um produtor musical assim interessante e tal, você precisa ter um estúdio em casa igual você tem, ou você que decidiu isso? Quando você decidiu? Como é que você começou montando? Como foi isso? Cara, não precisa ter. Se você já pensa que em ser produtor musical, não desencana com isso. Porque é um balde furado. Você nunca vai parar de investir dinheiro nisso, para começar. Mas a questão é, se eu tenho um estúdio na minha casa, eu tenho uma liberdade de trabalhar na hora que eu tenho mais energia para desempenhar naquele projeto. Isso faz total diferença no trampo. Principalmente no meu caso, que eu acabo fazendo a engenharia de áudio dos projetos também. Então, eu não só produzo, eu mixo os trabalhos que eu produzo. No caso. Então, como eu faço a parte de engenharia de áudio do projeto, eu faço os planos de microfonação, de gravação, eu faço todos os projetos do trampo, da parte de áudio, e não só a parte artística, não só a parte musical. Então, para mim, faz muita diferença ter um estúdio. Se você é produtor musical e não tem essa necessidade de você fazer, porque vai ser outra pessoa que vai fazer, às vezes só um par de caixas, uma interfacezinha de áudio na sua casa já vai te ajudar. Um bom fone de ouvido, um par de caixas, uma interface. Não precisa de ter um estúdio, não precisa gastar 5 mil, 6, 7 mil, 8 mil reais no microfone, entendeu? Você não precisa fazer isso. Não precisa. Se você fizer, você vai ter uma estrutura a mais ao seu serviço. Que é o meu caso, por exemplo. Se eu precisar refazer ou fazer alguma coisa aqui, eu tenho uma estrutura suficiente para fazer a nível comercial. Entendeu? Entendi. Eu gosto de trabalhar com equipamentos de super alto nível. Então, eu tento colocar meus trabalhos todos em estúdio que tem equipamentos muito caros. Mas nem sempre é assim. Então eu tenho o básico aqui para conseguir desempenhar um projeto em alta qualidade, mas com produtos que são não tão caros. Então, por exemplo, essa mesa que eu tenho aqui não é uma mesa cara. Ela deve estar custando uns 4 mil reais hoje aí, não é. Porque as mesas mais caras, elas são absurdamente caras. Eu tenho um microfone que acho que está custando uns 5 mil reais no Mercado Livre agora. Mas eu tenho uma coleção de microfone, meu microfone mais caro é esse. Mas quando eu levo para os estúdios que eu levo costumam ter microfone de tipo 12 mil reais, 10 mil reais. Então acho que é uma questão de só desenvolver esse lance. Você não precisa de tudo isso para você trabalhar. Um microfone mais simples já vai te ajudar. É uma questão só do seu ouvido, da sua educação do ouvido, de se aquilo é suficiente para o seu projeto e qual é o orçamento desse projeto também.
né? Então aí isso entra o trabalho de produção musical. Então não é necessário ter um estúdio. Se você conseguir ter essas parcerias em diversos setores. O mais importante que eu acho é as relações humanas. Você criar essas relações para ter parcerias e conseguir trabalhar nos lugares de acordo com o tamanho de cada projeto. Sim, entendi. Legal. Tá. E você também, agora vou mudar um pouquinho o foco, vou abrir para um dos seus outros trampos. Que você é responsável pelo estúdio de gravação, equipamentos e instrumentos da ETEC de Artes. Como você conheceu a ETEC e como surgiu esse trampo? Tá. Foi um bagulho também de paraquedas. A sua vida toda tá de paraquedas, né, Nathan? Não, mas é que foi mesmo. Eu vou te contar exatamente qual é. Eu me formei na faculdade de produção fonográfica por causa dessa necessidade de entender de áudio. Eu fui fazer a faculdade de produção fonográfica, né? Na FATEC Tatuí. Uma puta faculdade, quem se interessar, digita lá que vocês vão ver que é fudido o negócio. E aí, terminando a faculdade, quando eu estava terminando, ia abrir o concurso para vaga lá, para trabalhar na faculdade. E já vinham tocando a bola para mim que ia abrir o concurso, que seria legal que eu fizesse, porque eu já estava lá como monitor fazia muito tempo e seria interessante se eu conseguisse passar no concurso para trabalhar lá também. Inclusive, eu fiquei em segundo lugar no concurso. O primeiro lugar do concurso também fez a mesma coisa que eu. Trabalhou como monitor lá de áudio durante o mesmo tempo que eu. Então, foi um bagulho que quem ficou em casa, saca? E aí, você assassinou ele e pegou a vaga dele nessa guerra. Não, eu adoro o Rafa. O Rafa é figura que trabalha lá. E aí, só que nesse meio tempo, eu pesquisando, na hora de fazer o concurso para lá, abri o concurso para ETEC também. E aí, pesquisando, na época eu tava com a Rebeca, que trabalha, que era minha ex-namorada, ela trabalha no estúdio da Fábrica de Cultura do Jaçanã hoje. Também formada na mesma faculdade que eu e tal. E aí, ela me mandou, falou assim, você viu isso aqui? E me mandou, ETEC de Artes. Eu falei, sei lá, que negócio é esse? Eu me inscrevi, porque era a mesma vaga, mesmo lance. Falei, legal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti uma conexão bizarra com o lugar, saca? Sabe quando você chega, você fala, nossa, parece que tem a ver comigo o negócio. E aí, tipo, no final das contas, eu acabei ficando aqui. Porque eu senti que eu tinha que ficar, que eu tinha que ficar com a vaga da ETEC de Artes. Por mais que eu já tivesse alguns trabalhos e tal, eu sempre quis desenvolver um pouco esse lado da educação e tal. E eu acho que cuidar dessas coisas num ambiente desse tem uma forma de trabalho completamente diferente de, por exemplo, uma casa de show ou uma produtora. São workflows completamente diferentes. Entendi. Tech de Artes é good vibes. Demais. Quando eu entrei na ETEC de Artes, eu trabalhava em casa de show e produtora, né? Então, eu entrei assim, ó, aceleradaço, me dava nos nervos a galera. A galera... Entendo, eu sei como é lá. E você tem alguma história engraçada nesses anos de produção musical, de ETEC de Artes, que você possa contar, que você possa expor alguém? Expor alguém é foda. Ó, eu tenho uma coisa que eu sempre lembro, e não é de produção musical nem de ETEC, mas é um lance que eu sempre lembro quando eu tocava violão e guitarra para Juline Suman, que é uma cantora do interior de São Paulo, sertanejo, e teve um pedaço da carreira dela que ela fez axé também. A gente fazia um circuito de shows em festas de rodeio, saca? Na região mesmo. A gente fazia Paraná, estado de São Paulo e... O que mais? A gente fazia 3 estados. E aí, teve um show que eu tava doente, eu tava com a garganta inflamada, e tava um frio do caralho, e eu quis ir no show, eu não quis arrumar um substituto. Eu falei, não, eu dou conta. Eu tô bem.
Não tô bem, não, velho. Eu cheguei. A gente chegou lá no. A gente chegou lá no hotel. E, ó, gente, ó, vai cada um pro seu quarto. E tal hora a gente pega a van pra ir pro show. Só que eu tava com a garganta inflamada, eu tomei um remédio pra garganta inflamada. Eu comi alguma coisa daquele jeito, né? E tomei um remédio pra garganta inflamada e apaguei. Apaguei. A galera, tipo, a produção era muito bem organizada. Eu não sei se vocês já. Se alguém já teve contato com produção de show sertanejo, mas a galera do sertanejo é muito profissional. Só que tinha uma coisa que eles não faziam, que era a chamada antes de sair. Então, e o hotel ficava tipo. Ficava no meio da estrada, ele não ficava na cidade do show, porque era uma cidade pequena e tal. Então, cara, eu apaguei, eles saíram com a van e me deixaram. Só que é o seguinte, eu era guitarrista e violonista e não tinha outra pessoa que fazia base harmônica. Tinha. É. E aí, E aí? e aí eu acordei com o pessoal me ligando. Ô, caralho, onde você tá? Onde eu tô? Tô no hotel. Tô no hotel. Aí, porra, mano, eles ficaram putos porque eu não acordei pra ir, mas, mano, eu tava doente, tá ligado? Não tinha como eu acordar. Eu tava dopado de remédio. E aí, eu só sei que eles tentaram. Eu fui conversar com o pessoal lá do hotel pra ver se arrumava um jeito de ir. No meio tempo, eles me ligaram. O prefeito foi me buscar. Que situação, hein, Natan? Depois disso, nunca mais me chamaram para trabalhar. Pior que não, cara. Eu trabalhei com a Julie, cara, eu acho que até em 2011. Eu trabalhei muito depois com ela, tipo. É que foi uma situação. Eu acho que só. Específico, foi só um dia, tudo bem. Tipo, mas e eu tava doente, tal, mas foi uma situação que foi muito bizarra. E aí eu cheguei lá, o show já tinha começado sem mim, sem base harmônica mesmo. Eles eles começaram a tocar lá sem violão e guitarra. E é que assim, Foi o a show capela do mesmo, o começo do show. não, eu era base harmônica, mas vai, não é que não tinha base harmônica. Tinha o tecladista que fazia sanfona, tinha o sanfoneiro, tinha o tecladista que fazia Ah, tá. teclado e alguns timbres de acordeão, tinha um sanfoneiro, tinha o baixista, mas normalmente a Julie levava outro violonista que era o Du. E o Du não foi nesse show. Logo esse dia ele não foi. Exato, Ah, entendeu? E eu era o guitarrista e violonista solo, o Du era a base. Se ele fosse, dava pra começar, né? Mas ele não tinha ido, então eu fico imaginando como é que foi difícil as entradas das músicas. Aí eu cheguei lá, já tava passado o som, tava tudo tranquilo, só peguei meu violão e toquei. Mas foi um negócio muito bizarro, assim. imagina. Agora nós vamos para uma parte aqui, falar oi para quem entrou agora. Ei, galera, sejam bem-vindos. Mais um programa Chega Mais, está online. O Já programa. chegou na hora de falando, ó, deu falando os bagulho mó torto, né? Que é isso? O que está acontecendo? Uma história louca. Então, galera, programa Chega Mais, está online. O programa que é voltado para artistas independentes, onde eu chamo aqui algum artista da cena independente para bater um papo comigo. E o convidado de hoje é Natan Lopes, que é multi-instrumentista, produtor musical e engenheiro de áudio. Agora, nós vamos fazer um bate-bola, Natan, a parte mais contraída do programa, tá? Eita! Você tá Essa parte eu não sei preparado? nem se eu vou ter time pra fazer, vamos ver. Vou explicar para quem não sabe o que é o bate-bola. Bate-bola é o seguinte, eu vou falar uma palavra, ou uma frase, ou uma coisinha assim, um texto pequenininho, e o Natan, um assunto qualquer, e o Natan vai falar, em poucas palavras, o que ele pensa sobre. No finalzinho você pode, eu vou avisar, esse pode falar mais, esse fala mais, tá? Você pode
Improvisar aí. Vamos lá, você está preparado? Você está preparado? Não, mas vamos lá. Então vamos lá. Um sonho. Continuar fazendo o que eu tô fazendo e sem preocupação com nada de estrutura básica. Tipo pirâmide de Maslow, saca? Sei. Tá. Um medo. Altura. Eu tenho dois, na verdade. Altura e não dá conta. Altura, Nathan. Nossa, nunca. E o outro que eu faço questão de falar, que é não dar conta de fazer aquilo que eu me proponho. Tá. Tá bom. Tá. Uma saudade. Mato. Mato. Fazenda? Essas coisas? Roça? É. É? Você é desses, Nathan? Cara, eu cresci no interior, né? Ah, não sabia dessa, Nathan. Mais uma curiosidade sobre Nathan Esse no interior, de onde Lopes. você acha que vem esse R todo? Olha, eu também sou do interior, e às vezes eu falo R, às vezes eu não falo R. Tá bom. Olha o Tá, Rafa entendi. aí. Tá. Cultura. Vida. O que mais me irrita? Falta de noção na hora errada. Tá. Arte é. Hum, Caralho, mano, essa aí. Eu faço umas coisas muito loucas aqui que vem na minha cabeça, meu filho, na hora. Essa daí. Ih, Eu essa vou foi a mais colocar. difícil. A, Hã? La- É o a, quê? a Lareca já entrou falando que eu já fazendo graça. Arte é conexão. Conexão. A Larissa aqui, falando que o que mais irrita você é ela, é Irritamento, verdade. irritamento. É, é verdade. Ela entrou bem na hora. Família. Estrutura. Estrutura. Não vivo sem. Hum, Cara, eu acho que música não dá pra viver sem, não. O André Eu também pensei, falou a mesma coisa. eu sei que eu pensei muito, mas é que eu achei que fosse ter outra. Não rola. Um prato favorito. Essa pergunta aí eu não tenho resposta, cara, porque eu como muito hambúrguer, mas também gosto de pizza e é tudo muito por igual, saca? Besteira, fala, comer besteira. Olha a Lara falando que é. Pinga. Boatos que é mesmo. Ah, não são boatos, não. Como é que chama? Cariri. Eu vi, alguém falou aqui? Oi, produção. A produção falou cariri. Então, tem muita Cariri coisa. com mel. É tudo por igual, na verdade. Tem horas que eu quero uma coisa, horas que eu quero outra. Mas Ah, real, tá. mariri com mel e lanche são duas coisas que eu como muito. Uma referência pra você. Cara, tá, eu vou ter duas respostas para essa pergunta, porque uma é pessoas que têm conexão. Isso é uma referência para mim. Tipo, não importa quem seja. Importa que exista essa conexão extrema com algo que se faz. E aí aí a outra resposta é uma pessoa que é um cara que eu conheci quando eu estudava em Tatuí, que é o Fabinho Leal. Eu convivi um pouco com ele lá e, assim, é um cara incrível que eu tenho ele como referência. Inclusive, minhas formas de agir são muito de acordo com os pensamentos dele, assim. Tá, entendi. Um arrependimento. Não tenho. Real, tipo, eu fico pensando às vezes, cara, que o arrependimento, ele vem quando você não entende o que você poderia ter, o que você poderia ter aprendido com aquela situação. E aí, Entendi. quando eu percebo que as coisas que eu poderia ter me arrependido me trouxeram algo positivo, eu não me arrependo daquilo. Profundo, Natan, profundo. Nem conheci a Larissa. Não, olha que incrível, ela fica fazendo palhaçada no meio da live. Larissa, por favor, hein? Tô brincando, pode continuar.
Inclusive, compartilha, tá? Obrigado. Seu maior defeito. Teimosia. Eu sou muito teimoso. Teimoso, a gente sabe. Mas o Brasil precisava saber disso também. Não, e eu sei e tenho consciência disso. Eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de lidar com essa teimosia quando ela é canalizada pro lado negativo. Entendi. Tá. Agora essa você vai poder filosofar, tá? Mas não fala muito não, tá? Porque senão acaba a live. Nathan Lopes por Nathan Lopes. Tá, essa aí é uma resposta bem difícil, né? Mas eu acredito que Nathan Lopes é uma resposta a uma demanda de fatores externos, assim, dentro das capacidades dele. Então, assim, acho que a minha função e a minha forma de agir com as coisas vem sempre de acordo com a necessidade dos outros. É muito difícil eu me colocar na frente. Atualmente, já fui diferente disso. Mas hoje eu percebo muito o que está acontecendo à minha volta e eu tento me adequar àquilo que está acontecendo à minha volta, relacionado com as minhas capacidades e as minhas habilidades, para ver como é que eu posso contribuir com aquelas coisas que estão acontecendo. A Larissa está falando para falar português. É que ela não entende as coisas que a gente fala. Tá, Larissa, como é que eu vou traduzir para ela isso aí? Ixi, difícil. Na língua da Larissa, eu não sei. Tá, eu sou o seguinte, ó, o seguinte. Eu sou tipo um bambu. O bambu, ele é rígido e ele consegue suportar grandes cargas, mas ele enverga e quando necessário para se adequar às situações. E ele é muito difícil de quebrar, mas ele não é inquebrável. Uau. Agora achei profundo. Nossa Senhora, meu Deus. Não, é basicamente o que eu tinha dito antes, só que usando uma linguagem figurada. Tá explicado, ô Larissa? A Larissa tinha que fazer piada, né? Claro, ela. Não, Larissa, é isso aí, é isso aí. Agora, se você pudesse dar um conselho pro Nathan Lopes, de 10 anos atrás, qual seria? Eu acho que, tipo, eu ia falar para ele continuar fazendo aquilo que ele faz, só que para tomar muito cuidado com o próprio ego. Porque o ego, às vezes, ele é alguma coisa que se torna um obstáculo pra gente, sabe? É, ele, tipo, quando a gente. Quando eu me vi, acho que todo mundo tem essa etapa. Eu me vi em um ponto, em algumas vezes, na minha carreira e na minha vida pessoal, que. Também tô com saudade, Larissa. Que assim, esse ponto eu vi que fazia com que outras pessoas se sentiam mal. E essas pessoas se sentirem mal provoca um desconforto em mim mesmo. O fato de eu. E esse desconforto, na hora, por causa do próprio ego, você acaba interpretando ele como algo positivo para você, quando na verdade só foi tosco. Então, assim, o que eu diria seria isso, porque eu acho que todo mundo passa por essas etapas onde a gente cria uma sensação de que é algo maior. E, na verdade, está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo igual, só que tem experiências e momentos de vida diferentes. Então, assim, eu acho que é algo que é muito doloroso para todo ser humano aprender, essa demanda relacional que a gente cria. E aí, quando a gente lida com esse ego em relação aos outros e vê que isso machuca os outros, quando a gente começa a enxergar que isso machuca os outros, você percebe que aquilo não é legal. Então, o que eu diria é isso, ó, faz o caminho que você está fazendo, pode continuar, mas cuidado quando você for falar, porque às vezes o seu ego pode machucar os outros. Nathan sempre profundo, gente. Ai, eu vou dormir até assim, pensativo na vida hoje. Agora sim,
Nós estamos vivendo, vamos agora para um momento mais, um pouquinho tenso. A gente está vivendo um momento chato, assim, que é a quarentena e tal, e um momento que todo mundo está pensando, estão todo mundo produzindo a minha volta e eu não estou fazendo nada, vou entrar em surto. O que que você está fazendo na sua quarentena? Cara, a minha quarentena tá produtiva, velho. Eu tô estudando bastante, eu tô estudando bastante filosofia, eu estudo bastante filosofia oriental. Uhum. Então, essa coisa de autoconhecimento, de se entender, de práticas que levem a gente a ter um equilíbrio, isso é uma coisa que sempre fez parte de mim, a minha vida inteira, mas agora eu estou focando muito nisso por conta do momento que a gente está vivendo, para conseguir ficar são, né, me manter são. E outras coisas que são, tipo, a ETEC tá rolando, então às vezes me chamam para dar um help lá, e aí eu tô aqui conectado 100% do tempo. Tem minhas produções que estão rolando. Então, elas estão mais lentas, porque tudo que a gente está vivendo. Mas eu tenho algumas produções em andamento. Tem algumas que eu posso falar, porque o pessoal já sabe, que é o Bruno Sintra e a Lara Tomás, que, tipo, esse último vídeo que ela lançou comigo, na verdade é o fruto de uma pré-produção de um trampo que vai sair. E tenho mais coisas dela em andamento. O Bruno Sintra tem uma música que eu não posso falar muito sobre ela, mas é uma coisa maravilhosa sobre escola e sobre a quarentena e sobre sentimento e tal. Muito legal mesmo, sim. Foi um projeto que quando eu vi, eu enxerguei um potencial enorme naquilo, por isso que eu fiz questão de aceitar. E eu tenho outros trabalhos que já recebi convites, mas às vezes eu não posso falar muito, mas em breve vocês Vai vão ficar saber. em segredo que em breve projetos novos estarão online para vocês. Nathan Lopes. É isso aí, tipo, e outra, assim, a quarentena serviu muito para eu recalcular minhas prioridades, entendeu? Eu já estava numa fase onde eu queria dar mais prioridade para as minhas produções, e a quarentena só veio para confirmar essa prioridade. Então, assim, até então, o ETEC de Artes tinha um papel muito importante na minha vida, vai continuar tendo para sempre, mas eu vou meio que dividir mais a minha atenção e voltar minha atenção mais para as minhas produções musicais, continuando na ETEC por enquanto, mas vou focar mais a minha carreira de produtor, porque eu acho que é o momento de desenvolver isso. Entendi. Aí, ó. Ai, Larissa. Agora a gente vai sair do momento tenso. Nosso tempo tá acabando. Vou fazer uma brincadeira aqui, que eu faço um desafio com todo mundo. Só não consegui fazer com o André. Com o André falou um pouco mais além da conta. André, mas eu amo você, cara. Então vamos lá. Vou fazer o desafio aqui com você. Você vai ter duas escolhas. É isso ou aquilo que chama, tá? A brincadeira. E Tá. aí eu vou falar duas opções e você vai escolher uma delas, tá? Vamos lá. Notificações ativadas, notificações desativadas. Ativadas. Fazer agora ou deixar para a última hora? Fazer agora. Organizado ou deixar desorganizado? Tem que ter um meio termo, não existe nem organização nem É um desorganização. ou outro, Natan. Aqui a gente trabalha com um ou outro. É isso ou aquilo. Vamos lá, vamos participar da brincadeira direito. Desorganizado, então. A Tá, a gente ordem do sabe que é caos. isso aí mesmo. Trabalhar sozinho ou em grupo? Em grupo. Falar com todo mundo ou deixar que falem comigo? Eu falo com todo mundo. Usar a agenda do celular ou usar a agenda do papel? Não usar agenda. Mentira, do celular. Tá? Ficar no computador ou no celular? Cara, computador. Computador. É que aqui eu não Ficar... tenho essa escolha, eu tenho. Eu ainda fiquei. Eu achei que você ainda podia dizer o celular. Ficar de boas ou falar tudo o que pensa? Eu falo tudo que eu penso. Ver filme ou ver séries? Ver séries. Acordar cedo ou acordar tarde? Tarde. Sair sozinho ou sair com os amigos?
Essa pergunta aí é foda pra responder, né? Eu sou Cara, polêmico. você sabe por quê? Porque normalmente eu saio sozinho, mas eu saio, entendeu? Eu junto as duas coisas. Entendi, Mas, entendi. tá, com os amigos é melhor, costuma ser melhor a maioria das vezes. Tá. Agora eu vou fazer um trava-língua com você, tá? Eita. Tá preparado? Eu vou Não, falar eu vou falar na minha velocidade e você vai falar na velocidade normal, tá bom? O meu é em slow motion. tá. Então vamos lá. Trava-língua. Primeiro trava-língua. A Sasha fez xixi no chão da sala. A Fala Sasha mais fez. rápido isso. Oh, eu não quero, já foi errado. A Sasha fez xixi no som da sala. Ah, não foi, já foi errado. A primeira eu errei o X, a outra eu errei o. É isso aí. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Você tem mais uma chance. Tá. Três A Sasha chances eu vou fez te xixi dar. no som da sala. Quase, quase. Foi Não o. vou- Foi um Eu vou quase. passar. Eu vou passar pro próximo. Nossa, esse aqui é muito difícil. Tá. 3 pratos de trigo para três tigres tristes. Nossa senhora, nem eu sei falar. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Não foi essa foi na minha velocidade slow, né? Vamos falar um Não. pouquinho Ah, na mas. velocidade normal. 3 pratos de trigo para três tristes tigres. 3 pratos de trigo para 3 tigres. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, quase. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, quase. Faltou um R no tigres. A última chance. É 3 um pratos bônus, de né? trigo para 3 tigres tristes. Não, não foi. Não, não rola. Tem que dar um pause, não dentro. Agora, essa para finalizar, que ainda temos tempo. Em um ninho de mafagafos haviam 7 mafagafinhos. Quem a mafagafar mais mafagafinhos, bom amagafanhador Eu já até será. esqueci. Tá vendo? Em um ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos. Quem mafagafar mais mafagafinhos, bom mafagafinho. É isso? Bom amagafanhador será. Amagafanhador, é isso? É. Eu gostei do da Sasha. Vou mais uma vez. A Sasha fez xixi no chão da sala. A Sasha fez xixi no som da chave. A Sasha fez xixi no som da. Ô, som não. Som. O A Nathan não Sasha fez xixi no som conseguiu da. Não, não passar dá, o não. desafio. É isso Não, aí, não, galera. Não foi dessa vez. não rola, não rola. Difícil. O Nathan não conseguiu fazer o meu desafio. Natan, o nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer ter você. Obrigado, pessoal, que esteve Um ótimo online aí com desafio. a gente. Muito obrigado a todo mundo que participou da live do programa Chega Mais. Esse programa que é voltado para artistas independentes, onde eu chamo os artistas independentes, artistas da cena independente, para bater um papo comigo. E hoje eu falei com Nathan Lopes, que é produtor musical, engenheiro de áudio e multi-instrumentista. E agora é a parte do programa que é livre para você falar o que você quiser. Se você quiser dar um recado, se você quiser fazer uma divulgação do trabalho, se você quiser fazer uma dancinha legal, o programa é seu agora. Não, eu acho que o que eu tenho pra falar é assim, tipo, gente, não vamos se cobrar sobre produtividade e formas de lidar com todos os afazeres que a gente precisa na, na, na época que a gente está. Eu acho que a gente precisa aprender a se respeitar mental e fisicamente primeiro, para conseguir lidar com aquilo, e ficar tranquilo para ser produtivo. A produtividade não vem primeiro. A produtividade é uma consequência do equilíbrio. Então, acho que é importante a gente tentar, nesse momento, não tentar se cobrar em relação a fazer ou não fazer as coisas. E sim, tentar se entender como pessoa, se entender como indivíduo. Tá vezes você tá ali e se vê, no meu caso aqui, eu tô sozinho. Então, são situações que são um pouco complicadas de lidar, a gente não tá acostumado. Quem tá trancado em casa só com a família também tem os conflitos familiares, e são condições que são complicadas. Então,
acho que é importante, sim, a produtividade, mas a produtividade ela precisa ser só uma consequência daquilo que é o seu equilíbrio. E se você não tiver equilibrado, não adianta forçar, só volta para dentro e conversa consigo mesmo e tenta se entender. Eu acho que é uma das coisas que é o principal para a gente entender nesse momento. Eu não vou usar esse momento agora para falar coisas que não vão agregar tanto a vida de vocês quanto isso. O Natan é um poeta, gente. Palmas, Natan. Oh, valeu. Não teria hora melhor para trazer Natan Lopes aqui nesse programa, gente. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu só ler o comentário da Larissa aqui, ó. Nenhum ninho de produtividade havia mais produtivo. Quem produtificar? Larissa. Ai, meu No Deus. final eu tenho que ler isso, Larissa, por favor, né? Natan, muito obrigado por você ter Eu que aceitado agradeço. o convite. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Quem? Precisando, tamo aí. Você sabe que pode chamar. Obrigado. Alô. Tchau, gente. Tchau, Natan. Falou. Beijo. Beijo. Tchau. Vou sair.